Você já viu um homem chorar e ficou desconfortável com isso? Ou talvez você seja o homem que segura o choro até o peito doer, que se tranca no banheiro, respira fundo e diz para si mesmo: eu dou conta, eu sou homem, eu não posso fraquejar. Mas e se eu te dissesse que essa máscara que você aprendeu a vestir está te matando por dentro? Todos os dias milhares de homens sofrem calados e muitos morrem calados também, de depressão, de ansiedade, de suicídio. Não por fraqueza, mas por não se permitirem pedir ajuda, por acreditarem que sentir é sinônimo de fracassar. Vivemos em uma cultura que molda homens como soldados, fortes, duros, silenciosos. Desde pequenos, ouvimos: engole o choro, seja homem. Homem não sente, resolve. E assim, a cada dor sufocada, vamos apagando partes de quem somos. Neste vídeo, vamos falar sobre isso, sem filtros, sem clichês. Vamos mergulhar na verdade que muitos evitam encarar. Por que os homens estão sofrendo tanto? E por que ainda tem tanto medo de falar sobre isso? Se você é homem e já sentiu um vazio que não sabe nomear, ou se você ama um homem que parece estar sempre distante, sobrecarregado, preso em si mesmo, esse vídeo é para você. Vamos quebrar o silêncio juntos. Imagine um menino de 5 anos que tropeça e machuca o joelho. O instinto dele é chorar. Ele sente dor, está assustado. Mas então ouve da boca de alguém que ele ama: engole esse choro, homem não chora. Essa frase simples, aparentemente inofensiva, é o início de algo profundo e silencioso, a construção da armadura emocional masculina. Desde cedo, meninos são treinados para esconder o que sentem. Se choram, são frágeis. Se demonstram medo, são covardes. Se pedem colo, são mimados. A masculinidade tradicional, como foi construída ao longo da história, não é apenas um conjunto de comportamentos. Ela é uma máscara, uma que exige força constante, autocontrole absoluto e, principalmente, silêncio emocional. Segundo um relatório da American Psychological Association, essa visão tradicional de masculinidade, que valoriza dominância, agressividade e supressão emocional, está diretamente ligada a níveis mais altos de depressão, ansiedade, abuso de substâncias e suicídio entre homens. Não é só uma questão de cultura, é uma questão de saúde pública. Mas o mais cruel dessa armadura é que por fora ela parece proteção, quando na verdade é uma prisão. O homem que aprendeu a nunca demonstrar dor vai sorrir no almoço de família, mas vai se despedaçar por dentro ao deitar à noite. Vai fingir que está tudo bem, enquanto carrega um peso que nunca aprendeu a dividir. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, escreveu sobre aquilo que chamava de sombra, a parte de nós que escondemos, que rejeitamos, que tememos. Para muitos homens, a sombra é feita de sentimentos: raiva reprimida, tristeza sufocada, medo disfarçado de dureza. E quanto mais ignoramos essa sombra, mais ela cresce. O problema é que a sociedade continua premiando essa performance. O homem que aguenta tudo calado é admirado. O que desabafa é motivo de piada. Mas essa admiração tem um custo: relacionamentos superficiais, isolamento, autossabotagem, doenças emocionais mascaradas de exaustão. E aí eu te pergunto, quantos homens você conhece que vivem assim? A resposta pode ser desconfortável, porque ela pode incluir você. E o pior é que isso não acontece de forma consciente. Ninguém acorda e decide: vou reprimir tudo o que sinto. Isso é aprendido. É absorvido no olhar do pai que nunca disse "eu te amo", no professor que ridicularizou um menino sensível, no filme que mostra o herói resolvendo tudo com os punhos, nunca com a palavra. Essa é a primeira ferida, a castração emocional masculina. E é nela que muitas outras começam a se enraizar. Mas se essa é a raiz, o que vem depois? Prepare-se, porque no próximo ponto vamos falar do que acontece quando esse silêncio se torna insuportável e do preço que muitos homens pagam por manter essa máscara por tempo demais. Você sabia que no Brasil, cerca de 80% das pessoas que tiram a própria vida são homens? Esse dado não é apenas estatística, ele é um grito abafado, um pedido de socorro que nunca foi dito em voz alta. Um reflexo brutal de uma sociedade
onde homens não se sentem autorizados a falar sobre o que sentem. O silêncio masculino mata, e ele não mata só com suicídio. Ele mata devagar, com alcoolismo, com crises de ansiedade que ninguém vê, com insônia crônica, com raiva deslocada em quem está por perto. Ele mata em forma de infarto aos 40, em brigas que poderiam ser conversas, em distanciamentos que poderiam ser aproximações. Carl Jung, certa vez, escreveu: aquilo que você resiste, persiste, e aquilo que você nega te domina. Muitos homens não percebem que estão sendo dominados por emoções que aprenderam a negar por toda a vida. Quando um homem diz, "tô cansado", ele raramente está falando só de trabalho. Muitas vezes, está falando de um esgotamento emocional que ele não sabe nomear. Ele está cansado de se segurar, de parecer forte, de fingir que está tudo bem quando, no fundo, tudo parece desabar. Mas o mais cruel de tudo isso é que ninguém percebe. Porque o homem que sofre calado vira um especialista em parecer bem. Ele brinca no grupo de amigos, ele faz piadas no trabalho, ele carrega a família nas costas. Mas quando fica sozinho, o silêncio o ensurdece. E é nesse silêncio que ele enfrenta demônios que não têm nome, porque nunca aprendeu a falar sobre eles. Um estudo publicado pela Universidade de Harvard revelou que homens têm muito mais dificuldade do que mulheres em reconhecer sintomas de depressão em si mesmos, justamente por não terem vocabulário emocional desenvolvido. Ou seja, além de sofrerem mais, eles nem sempre sabem que estão sofrendo. É como se estivessem em um quarto escuro procurando uma saída, mas sem saber que estão perdidos. E você sabe o que torna tudo ainda mais difícil? O fato de que, muitas vezes, quando um homem finalmente decide falar, ele é recebido com zombaria, julgamento ou silêncio. É como se houvesse um preço a pagar por se mostrar humano. E esse preço tem sido alto demais. Sabe aquele aperto no peito que vem do nada? Aquela insônia que parece não ter motivo? Aquele cansaço que não melhora nem com descanso? Pois é, muitas vezes, isso não é físico, é emocional. Existe um ditado antigo na psicologia que diz: quando a boca cala, o corpo grita. E o corpo masculino está gritando, só que ninguém ensinou os homens a ouvir. Homens que não choram, desenvolvem gastrite, pressão alta, dores musculares crônicas, enxaquecas persistentes. Porque a emoção reprimida precisa sair de algum jeito. E se não sai pela fala, sai pelo corpo. O fenômeno da somatização, quando traumas e emoções reprimidas se manifestam em sintomas físicos, é um dos principais caminhos pelo qual o sofrimento psicológico masculino se expressa. Só que, como muitos desses sintomas são normais no dia a dia, passam despercebidos, ou são tratados com remédios que aliviam o corpo, mas não curam a alma. Vamos pegar um exemplo da cultura pop que ilustra isso com perfeição. BoJack Horseman, a série animada da Netflix. BoJack é um cavalo antropomórfico. Sim, literalmente um cavalo, mas representa milhares de homens reais. Famoso, rico, cercado de pessoas, mas profundamente vazio. A cada episódio ele se afunda mais em vícios, relacionamentos tóxicos e crises existenciais. BoJack é o retrato do homem que nunca aprendeu a se olhar por dentro. Em vez de sentir, ele foge. Em vez de falar, ele bebe. Em vez de pedir ajuda, ele se sabota. E essa fuga emocional não é só ficção. Veja o caso de Walter White, de Breaking Bad, um professor de química que reprime tanto sua frustração, seu medo e seu desejo de controle, que ao longo da série transforma-se num verdadeiro tirano. O que começou como "vou proteger minha família", na verdade era uma forma distorcida de buscar validação, controle e identidade. Tudo aquilo que ele nunca aprendeu a expressar com palavras. Esses personagens são extremos, claro, mas são espelhos simbólicos de milhares de homens que preferem desmoronar por dentro a admitir: eu não estou bem. E sabe o mais irônico? O corpo fala, mas os homens aprendem a não escutar nem ele. Sentem dores, desconfortos, crises de pânico e seguem em frente. Tomam analgésicos, trabalham mais, se anestesiam com álcool ou pornografia. É como se dissessem: eu não posso parar, eu não tenho esse direito. Mas tem sim, porque ignorar o que o corpo tenta dizer
é como desligar o alarme de incêndio e seguir dormindo. Durante séculos, a imagem do homem ideal foi moldada nos campos de batalha. Coragem, força, frieza, disciplina. O verdadeiro homem era o guerreiro, e o guerreiro não chorava. O guerreiro obedecia, matava, morria, e acima de tudo silenciava. Essa herança bélica não ficou apenas nos livros de história. Ela foi transferida silenciosamente para o modo como a masculinidade é ensinada até hoje. O conceito do homem invulnerável foi reforçado pela cultura militar, pelas religiões patriarcais, pelas estruturas de poder que associaram masculinidade à dominação e controle. Não havia espaço para sentimentos. Sentir era fraqueza, e fraqueza no campo de batalha era sinônimo de morte. Hoje a guerra mudou de forma, mas o campo de batalha continua, só que agora ele está dentro do homem. Carl Rogers, um dos psicólogos mais humanistas da história, dizia que o sofrimento humano nasce do descompasso entre quem somos e quem achamos que deveríamos ser. E muitos homens vivem esse conflito diariamente. Eles sentem medo, insegurança, solidão, mas acreditam que deveriam ser fortes, confiantes, impenetráveis. E essa guerra interna é silenciosa, mas devastadora. Quer ver como isso aparece na prática? Um homem perde o emprego, mas não fala com ninguém, porque sente que seu valor está em ser provedor. Um pai está exausto emocionalmente, mas não expressa, porque acha que precisa ser o pilar da casa. Um jovem sofre bullying, mas não busca apoio, porque foi ensinado a revidar ou engolir. O que essas situações têm em comum? Homens em trincheiras invisíveis, travando batalhas solitárias, onde não há medalhas, só cicatrizes, e quando eles finalmente quebram, o mundo não entende, porque estavam tão bem, tão fortes, tão normais. No pós-guerra, surgiram os primeiros estudos sobre o que hoje conhecemos como TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Soldados voltavam das guerras com comportamentos agressivos, insônia, flashbacks, crises emocionais. Na época, muitos foram taxados como fracos. Só anos depois foi reconhecido que, na verdade, eram homens feridos por dentro. O que pouca gente percebe é que hoje vivemos uma guerra emocional constante. Pressão por sucesso, competitividade extrema, sobrecarga de responsabilidades, ausência de vínculos profundos. E muitos homens estão em estado de alerta contínuo, como se estivessem o tempo todo tentando sobreviver. Por isso, no próximo tópico, vamos falar de algo fundamental: a solidão masculina. Porque em meio a tudo isso, o que mais dói é a ausência de alguém com quem se possa simplesmente ser humano. Pausa um pouco e pensa: quantos homens você conhece que tem com quem conversar? De verdade? Não sobre futebol, política ou trabalho, mas sobre angústia, medo, culpa, tristeza, crise de identidade. A maioria dos homens tem muitos colegas. Alguns têm parceiros de bar, companheiros de time, grupos de WhatsApp, mas amigos, no sentido profundo da palavra, aqueles com quem se pode despir a alma, são raros. Essa é uma das dores mais silenciosas e menos discutidas da saúde mental masculina, a solidão emocional. Um estudo da Universidade de Oxford revelou que homens, ao longo da vida adulta, tendem a perder amigos íntimos e não os substituem. Aos 30, muitos já estão cercados de relações funcionais, não emocionais. Aos 40, vivem em casamentos onde não compartilham seus sentimentos. Aos 50, enfrentam crises existenciais em silêncio. Aos 60, muitos nem sabem mais como se conectar de forma vulnerável com outro ser humano. E essa solidão não é só externa, ela é, sobretudo, interna. É possível ter uma esposa, filhos, colegas de trabalho e ainda assim se sentir profundamente só, porque estar cercado de pessoas não significa estar visto, ouvido, acolhido. A escritora Bell Hooks, em sua obra The Will to Change, fala sobre como os homens são ensinados a amputar emocionalmente partes de si para se tornarem aceitáveis. E o resultado é um homem que não se reconhece mais, um homem que deixou de sentir e, por isso, deixou também de se conectar. Essa desconexão afeta tudo: a qualidade dos relacionamentos, o vínculo com os filhos, a saúde física e até o desempenho no trabalho.
O homem que não compartilha sua dor vai se afastando, às vezes sem perceber, de tudo que poderia curá-lo. Intimidade, escuta, afeto. Quer um exemplo prático disso? Assista ao filme As Horas, com Julianne Moore, Meryl Streep e Nicole Kidman. Em uma das histórias, um homem vive com HIV em fase terminal. Ele tem tudo ao redor: conforto, assistência, uma amiga devotada. Mas sua solidão é tão profunda que, mesmo amando aquela amiga, ele diz: "Eu não consigo mais suportar estar nesse mundo sozinho." Ele não está falando da ausência de pessoas, ele está falando da ausência de conexão real. E sabe qual é o primeiro passo para curar essa solidão? Aprender a nomear o que se sente. Mas para isso, o homem precisa vencer um inimigo poderoso: a vergonha. Vergonha. Essa é a palavra que define o que muitos homens sentem, mas nunca dizem, quando são tomados por emoções humanas como tristeza, medo, vulnerabilidade. Eles não têm vergonha de errar no trabalho, nem de não saber algo técnico, mas se envergonham profundamente de chorar, de dizer "não estou bem", de admitir que precisam de ajuda. A pesquisadora Brené Brown, referência mundial no estudo da vulnerabilidade, diz que a vergonha é o medo de não ser digno de amor e pertencimento. E para muitos homens esse medo é constante, porque foram ensinados a acreditar que, se mostrarem fraqueza, perderão o respeito dos outros e de si mesmos. É um paradoxo cruel. O homem que mais precisa de apoio emocional é justamente o que mais teme recebê-lo, porque para isso teria que se despir da armadura que passou a vida toda vestindo. E o problema de uma armadura é que ela protege, mas também isola. Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros. Mas para muitos homens, o inferno é se expor diante dos outros. Pense em quantos homens você conhece que jamais choraram em público, que transformam tudo em piada, que desconversam quando o assunto é emocional, que se tornam agressivos quando se sentem acuados. Tudo isso é vergonha disfarçada. Vergonha de sentir, vergonha de ser humano. E essa vergonha, muitas vezes, é reforçada pelas pessoas mais próximas. O homem tenta se abrir com a parceira e ela diz: "Nossa, você tá tão sensível." Desabafa com um amigo e ouve: "Deixa de drama, cara." Procura a família e recebe silêncio ou deboche. Resultado? Ele se fecha ainda mais. E a próxima vez que sentir, vai engolir, vai trancar, vai sufocar. E quanto mais faz isso, mais distante fica de si mesmo. Wilhelm Reich, discípulo rebelde de Freud, falava sobre as couraças que desenvolvemos ao longo da vida. Tensões físicas e emocionais criadas para não sentir dor. Mas no fim, essas couraças nos impedem de sentir qualquer coisa, até o amor, a alegria, a paz. O homem que tem vergonha de sentir vive em exílio de si mesmo. E isso se reflete não só na vida pessoal, mas também na vida afetiva e sexual. Porque quando um homem não se permite sentir, ele também não consegue verdadeiramente amar. Amar exige entrega, e entrega exige vulnerabilidade. Mas como um homem vai se entregar de verdade a um amor, se foi ensinado a nunca baixar a guarda? Muitos homens vivem relacionamentos em que cumprem seus papéis. Estão presentes, trabalham, sustentam, até dizem "eu te amo", mas no fundo estão distantes. Não por falta de sentimento, mas por incapacidade emocional de se mostrar por completo. É como se estivessem sempre com um pé atrás, sempre medindo, sempre protegidos. Porque se um dia alguém os viu chorando e disse: "Homem não faz isso", agora toda emoção forte parece um risco. Risco de rejeição, risco de parecer fraco, risco de perder o controle. Carl Jung dizia que amar é o mais corajoso dos atos humanos, pois é o encontro da nossa luz com a nossa sombra, e poucos ousam mergulhar nessa escuridão. Muitos homens preferem relações superficiais, ou até descartáveis, porque nelas não há perigo real de serem vistos por inteiro. Se for só sexo, tudo bem. Se for só companhia, está tudo certo. Mas quando o vínculo começa a exigir profundidade emocional, eles travam. Isso acontece porque o amor não se sustenta apenas com presença física ou com ações práticas. Ele precisa de abertura, de escuta, de reciprocidade emocional.
E a verdade é que em muitos casais há um desequilíbrio. A mulher deseja se conectar emocionalmente, mas o homem não aprendeu a acessar esse lugar. Resultado, ela se sente sozinha dentro da relação. Ele se sente cobrado por algo que nem entende direito. E o mais cruel é que, muitas vezes, esse homem quer amar, mas não sabe como. Ele nunca foi ensinado a comunicar sentimentos com palavras, só com atitudes. E quando suas atitudes não são suficientes, ele se frustra, se fecha, se cala. É por isso que tantos relacionamentos acabam não por falta de amor, mas por falta de profundidade emocional. Homens que amam, mas não sabem demonstrar. Mulheres que sentem, mas não se sentem vistas. Veja o filme Ella Hare, de Spike Jonze. O protagonista se apaixona por uma inteligência artificial que o ouve, acolhe e compreende. Uma voz que está sempre disponível, sem julgamentos, sem exigências. É uma metáfora poderosa. Muitos homens anseiam por conexão, mas apenas em um espaço onde possam ser vulneráveis sem medo. E muitas vezes não encontram isso no mundo real. Esse bloqueio emocional não afeta apenas o amor romântico. Ele se estende à paternidade, às amizades, à forma como o homem se relaciona com o próprio corpo. É uma prisão invisível, uma cela construída com tijolos de silêncio, vergonha e medo. Mas existe uma chave para essa prisão, e ela está na coragem de se conhecer. Imagine viver uma vida onde você não precisa mais fingir ser forte o tempo todo. Onde você pode ser inteiro, com falhas, dúvidas, emoções confusas, e ainda assim se sentir digno de respeito e amor. Isso é possível, mas exige um passo que muitos homens evitam: olhar para dentro. O autoconhecimento não é papo de autoajuda barata. É sobrevivência emocional, é saúde mental. É, como diria Carl Rogers, o processo mais libertador da vida: tornar-se quem você é. Conhecer-se é entender de onde vêm suas reações. Por que você explode quando se sente criticado? Por que se fecha quando alguém te confronta? Por que sente raiva quando, na verdade, o que está por trás é medo? É conseguir nomear emoções, reconhecer gatilhos, identificar padrões repetitivos. É olhar para a própria história e encontrar nela as raízes das suas defesas. Quantos homens hoje vivem a vida no modo automático, sem nunca parar para se perguntar: por que sou assim? Por que ajo dessa forma com quem eu amo? Por que me sinto tão sozinho, mesmo cercado de gente? A terapia, por exemplo, é um espaço onde o homem pode pela primeira vez se ouvir, não com o julgamento que o mundo impõe, mas com escuta, acolhimento e orientação. Carl Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é exatamente isso. O homem que não se conhece está dormindo dentro de uma armadura. O que se conhece acorda para uma nova realidade, mais leve, mais honesta, mais conectada. Veja o exemplo do personagem Tony Soprano, da série The Sopranos. Um mafioso, símbolo máximo da virilidade bruta, que, ironicamente, começa a fazer terapia. E ao longo dos episódios, vemos sua luta interna entre a persona que construiu para sobreviver e o homem ferido que nunca teve espaço para existir. É uma jornada de autoconhecimento realista, dolorosa, mas transformadora. Homens que fazem esse caminho descobrem que não precisam ser perfeitos, que podem ter medo, chorar, errar e ainda assim continuar sendo homens. Melhores homens, para si mesmos, para seus filhos, para suas companheiras, para o mundo. O autoconhecimento não é um luxo, é um ato de coragem, um grito silencioso contra tudo que nos fizeram acreditar sobre o que é ser homem de verdade. E mais, ele abre as portas para algo que muitos homens nem sabem que estão perdendo: o prazer de sentir. Você já percebeu que as emoções que mais te assustam são também as que mais te fazem se sentir vivo? Sentir medo, tristeza, amor, euforia, raiva, saudade. Tudo isso faz parte do que nos torna humanos. Mas para muitos homens, sentir se tornou sinônimo de fraqueza. Eles foram treinados para funcionar, não para sentir. Mas aqui está uma verdade simples e poderosa: quem não sente não vive, só sobrevive. Quando você engole o choro,
você não está apenas segurando uma lágrima. Você está anulando um movimento natural do corpo. Está dizendo ao seu sistema emocional: isso não tem valor, mas tem. O choro é um alívio, uma limpeza, uma válvula. É biologia, não frescura. A raiva também tem valor, desde que compreendida. Ela pode ser um alarme contra injustiças, um sinal de que seus limites foram violados. O problema é que, sem espaço emocional, a raiva vira violência, interna ou externa, e aí ela destrói, ao invés de proteger. Já a alegria, o entusiasmo, o afeto. Quantos homens têm medo de demonstrar esses sentimentos por parecerem bobos? Eles sorriem contidos, agradecem com formalidade, abraçam rápido, como se fossem convidados indesejados numa festa que, na verdade, é a própria vida. B.F. Skinner, um dos pais do behaviorismo, acreditava que todo comportamento é moldado por reforços. O homem que é reforçado por ser duro, frio e racional vai reprimir suas emoções. Mas se ele for reforçado por ser empático, sensível e consciente de si, ele muda e transforma também o ambiente ao seu redor. Por isso, quando um homem decide se permitir sentir, ele não se torna fraco. Ele se torna inteiro. Inteiro para amar melhor, para ser um pai mais presente, para ser um amigo mais honesto, para ser um líder mais humano, para ser, acima de tudo, um ser que vive em plenitude. Na série This Is Us, vemos vários personagens masculinos vivendo intensamente suas dores e amores, chorando, pedindo perdão, abraçando, sentindo. E não por isso eles são menos homens. Na verdade, eles se tornam espelhos de uma masculinidade que liberta, não que aprisiona. Se permitir sentir é recuperar uma parte da alma que foi amputada pela cultura. É recuperar o direito de ser sensível, amoroso, frágil e ainda assim ser respeitado. Mas essa jornada não precisa ser feita sozinho. Chega um momento em que o peso fica grande demais para carregar sozinho, mas infelizmente muitos homens ainda acreditam que pedir ajuda é admitir derrota, como se buscar um psicólogo, conversar com um terapeuta, desabafar com um amigo fosse sinônimo de fraqueza. Não é, nunca foi. A verdadeira fraqueza está em negar a dor até ela transbordar. A coragem está em dizer: eu não consigo mais sozinho e tudo bem. Durante anos, a imagem do homem ideal foi associada à autossuficiência, ao sujeito que resolve tudo, que nunca desmorona, que aguenta calado. Mas esse homem ideal, na verdade, está doente e muitas vezes silenciosamente morrendo por dentro. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os homens representam mais de 75% dos casos de suicídio no mundo. E sabe por quê? Porque muitos deles nunca chegam a procurar ajuda. Eles escondem, ignoram, negam, até que não aguentam mais. É por isso que dizer preciso de ajuda não é fraqueza, é sobrevivência, é humanidade, é amor próprio. Nise da Silveira, psiquiatra brasileira que revolucionou o tratamento da saúde mental, dizia que o oposto da loucura não é a razão, é o afeto. Ou seja, o que salva o ser humano, o que o reconecta consigo mesmo, não é o controle, mas o vínculo, o cuidado, a escuta. Homens que buscam ajuda estão, na verdade, abrindo portas para uma nova vida, mais leve, mais lúcida, mais viva. E esse pedido de ajuda pode começar pequeno. Um áudio sincero para um amigo, uma mensagem para um psicólogo, um desabafo para alguém de confiança. Ou até mesmo o simples ato de parar, respirar fundo e admitir: eu não estou bem, mas não quero continuar assim. Buscar ajuda é um ato político. É dizer não à cultura do silenciamento masculino. É afirmar: eu mereço cuidado. Eu mereço ser ouvido. Eu também tenho limites. E quanto mais homens fizerem isso, mais outros se sentirão autorizados a fazer o mesmo. Porque vulnerabilidade é contagiosa. Ela cria redes, constrói pontes, cura gerações. E é sobre isso que falaremos a seguir. Como homens emocionalmente saudáveis transformam não apenas suas próprias vidas, mas também o mundo à sua volta. Existe uma cena na série The Last of Us que vai muito além do apocalipse. Joel,
Um homem endurecido por anos de perda, violência e silêncio emocional, finalmente baixa a guarda diante de Ellie, sua filha do coração. Ele não diz muita coisa, mas no olhar há amor, há cuidado, há vulnerabilidade. Naquele instante, um homem marcado pela dor se torna abrigo, e ali, sem saber, ele quebra um ciclo. Porque homens que se curam, curam também os que vêm depois. Um pai que aprende a dizer "eu te amo" sem vergonha, ensina seus filhos a não terem medo de amar. Um avô que chora no colo do neto, sem esconder as lágrimas, mostra que o tempo não endurece o coração, apenas o amadurece. Um marido que sabe ouvir, pedir desculpas e se comunicar com clareza, transforma a forma como o casal resolve conflitos e como os filhos vão entender o amor. Carl Gustav Jung dizia que nós não somos o que aconteceu conosco, somos o que escolhemos ser a partir disso. E homens que escolhem se conhecer, sentir e se expressar, estão reprogramando a masculinidade. Estão dizendo com ações e palavras: eu sou homem sim, mas também sou humano. Essa cura não vem de um dia para o outro. Não é mágica. Ela vem em camadas. No momento em que você decide procurar terapia, no instante em que escolhe conversar com seu filho sobre sentimentos, na vez em que admite que teve medo, que sentiu saudade, que errou. Esses momentos, aparentemente pequenos, são revolucionários. Eles quebram padrões de gerações, desconstroem traumas herdados, abrem espaço para uma nova masculinidade, mais afetiva, mais conectada, mais saudável. Sabe aquele menino que cresceu ouvindo "engole o choro"? Talvez ele ainda more dentro de você, mas agora você é o homem que pode olhar para ele e dizer: chora sim, eu tô aqui, eu aguento, eu entendo. E ao fazer isso, você não apenas se cura, você cura seus ancestrais que nunca puderam fazer isso, e cura seus descendentes que não precisarão repetir o mesmo silêncio. Homens curados não são perfeitos, mas são presentes, são conscientes, são faróis em meio à escuridão emocional que muitos ainda vivem. Toda vez que um homem se levanta e fala a verdade sobre sua dor, ele faz algo muito maior do que um desabafo. Ele desafia um sistema inteiro. Ele quebra o código do silêncio. Imagine um mundo onde os homens conversam entre si não apenas sobre futebol, trabalho ou política, mas sobre medo, inseguranças, fracassos, saudades, angústias. Imagine um grupo de amigos que não ri do amigo que chora, mas o acolhe. Uma roda de conversa onde ninguém precisa fingir estar bem. Esse mundo já está começando a existir. E ele nasce cada vez que um homem diz: cara, eu tô mal. Essa situação me abalou. Preciso conversar com alguém. Fiz terapia e foi a melhor decisão da minha vida. Esse tipo de fala tem poder, porque ela inspira, ela contagia, ela muda a regra do jogo. A cultura muda quando os discursos mudam. Quando os memes sobre homem não presta dão lugar a conversas sobre por que tantos homens estão emocionalmente adoecidos. Quando as piadas sobre homem de terapia viram admiração. Quando dentro das famílias, os filhos começam a ver seus pais como seres humanos, e não apenas como provedores. Hora de reunir tudo o que vimos e deixar um chamado final, para você e para todos os homens que cruzarem esse vídeo. Agora que você chegou até aqui, te convido a refletir. Onde você está nessa jornada? Será que você tem se escondido atrás de uma fachada, achando que ser forte significa não sentir? Será que a ideia de buscar ajuda ainda te parece um sinal de fraqueza? Ou talvez você já tenha dado os primeiros passos, mas ainda tem medo de seguir em frente? A boa notícia é que não importa onde você esteja, a cura começa com uma decisão. A decisão de parar de esconder suas emoções, de buscar apoio, de começar a se conhecer de verdade, de sentir sem culpa, de ser vulnerável, sem medo, de ser um homem mais completo, mais inteiro, mais livre. O primeiro passo pode ser difícil, sim, mas a cada passo você vai perceber que está se tornando uma versão melhor de si mesmo. Se você sente que essa mensagem tocou algo dentro de você, não deixe isso acabar aqui. Compartilhe este vídeo com outros homens. Converse com seus amigos. Incentive a busca pela saúde mental. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, você não está sozinho. Estamos todos nessa jornada, juntos. Até o próximo vídeo.